Aquele senhor entregou aos seus empregados a sua fortuna para que eles cuidassem dela enquanto ele estivesse fora. Da mesma forma que Cristo nos deixou algo para que nós cuidássemos enquanto ele estiver fora. Eu preciso tomar aquilo que ele me deu. Eu preciso cuidar. Eu preciso gerar lucro. Eu preciso fazer crescer, porque eu vou dar conta. Eu sou mordomo daquilo que Deus me entregou. Está sobre a minha responsabilidade. Qual é a resposta que você tem dado a Deus? Sabe por quê? Responsabilidade tem a ver com resposta. Se Deus ele coloca uma responsabilidade nas tuas mãos, qual é a resposta que você tem dado a Deus? Eu não estou perguntando qual é a resposta que você tem dado ao pastor, ou qual é a resposta que você tem dado para o seu líder, ou qual a resposta que você tem dado para uma placa denominacional. Não, eu estou perguntando qual é a resposta que você tem dado a Deus mediante a responsabilidade que Ele colocou nas tuas mãos. Eu te entreguei 5 talentos. Eu te desafiei 5 vezes. Eu coloquei 5 dons na sua vida. Eu coloquei 5 vidas na sua vida. E aí, o que você tem feito com aquilo que eu te entreguei? O que você tem feito com aquilo que eu coloquei nas suas mãos sobre a sua responsabilidade? O que eu tenho feito com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Qual é a resposta que nós temos dado a Deus diante da responsabilidade que Ele nos deu? Será que nós estamos cumprindo e exercendo a nossa responsabilidade? Ou a gente está vagando por aí perdido, empurrando com a barriga, deixando o vento levar, deixando as coisas correr? Me desculpe a palavra, desleixados com aquilo que é dever nosso. Um daqueles servos enterrou o talento que foi entregue. Quantos de nós estamos enterrando e deixando enterrar talentos, responsabilidades que nos foram impostas? Quantas pessoas enterrando e deixando que enterrem os talentos que Deus colocou sobre as nossas vidas? Esse mesmo servo usou de desculpa, de justificativa para tal ato. Da mesma forma que quando enterramos e quando abandonamos aquilo que o Senhor nos chama, a gente começa a terceirizar a nossa culpa. Ou quando a gente terceiriza a responsabilidade. A questão é que não queremos assumir a responsabilidade porque não queremos correr risco. A questão é que não queremos assumir a responsabilidade porque a gente não quer dar cara a tapa. A questão é que a gente não quer assumir a responsabilidade porque é confronto. Porque você vai ter que se moldar ao caráter de Cristo. Então você vai ser confrontado e confrontada. Às vezes eu não quero assumir a responsabilidade porque assumir responsabilidade dá trabalho e a gente não quer ter trabalho. Eu não quero ser líder porque dá trabalho. Eu não quero abrir a minha casa para uma célula porque dá trabalho. Eu não quero entrar no ministério de louvor porque dá trabalho. Tem ensaio, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que ensaiar, porque não é só aqui. Aqui é reflexo daquilo que eles estão vivendo em casa. Eu não quero constituir uma família porque dá trabalho. Eu não quero assumir um compromisso. Eu não quero assumir um compromisso com uma namorada. Eu não quero noivar. Eu não quero casar porque dá trabalho. Responsabilidade dá trabalho. Tudo que nos foi entregue sobre nossa responsabilidade, nós precisaremos prestar conta para Deus. E isso independe se você é casado ou se você é solteiro, se você é jovem ou se você é velho. Nós precisaremos dar contas para Deus daquilo que Ele colocou sobre nossa responsabilidade. Um dos primeiros
responsabilidades que Deus nos entregou, eu quero falar como igreja. Nós carregamos o nome, nós representamos o nome. E eu te pergunto, como cristão, o que nós estamos propagando? Quando as pessoas elas olham para mim, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, dentro do ônibus, na rua, os meus vizinhos, quando eles me veem, quando eles me escutam, eles realmente podem carimbar e podem falar, aí é um cristão? Quando se olha na minha rede social, porque é lindo a gente colocar lá, né, cristão, e ainda coloca o versículo, e depois coloca, eu sou de Libra. Quando as pessoas elas olham minha rede social, quando eu compartilho uma música na rede social, elas podem falar que ali tem um cristão? Ou será que a gente está envergonhando o Evangelho, escandalizando a Cristo, porque dizemos que somos crentes, e crentes entre aspas mesmo, mas as nossas ações e as nossas palavras não condizem com o que nós estamos vivendo? Porque os vizinhos vão poder falar, porque quem anda com você no ônibus vai poder falar, quem trabalha e quem estuda com você vai poder falar, quem senta na mesa dos lanches, dos almoços, das conversas vai poder falar, se você realmente condiz com aquilo que você diz ser. Será que nós estamos assumindo a nossa responsabilidade como cristãos? Será que nós estamos gerando lucro para Deus, gerando crescimento, ou a gente está gerando prejuízo, tirando pessoas da igreja? Quantas pessoas você já ouviu falar, não vou mais para a igreja porque é tudo falso? Eu não vou mais para a igreja porque todo mundo lá só Jesus, é melhor ficar no mundo. Quantas vidas escandalizadas, quantas vidas foram da presença do Senhor, quantas vidas que não estão em comunhão, como nós estamos aqui no coletivo, porque foram escandalizadas. Aí eu pergunto, Deus entregou algo para mim e para você, nós carregamos o nome, nós temos a marca da promessa, e o que a gente tem feito com isso? Será que o Senhor ele vai se envergonhar de nós? Naquele grande dia, no dia da prestação de conta. Por isso que eu falo, nossa vida não pode estar limitada aqui. Ei, eu tenho uma vida eterna para onde eu estou indo. Então aquilo que eu plantar aqui é aquilo que eu vou colher. Então você pode viver em falsidade, você pode viver em engano aqui, ei, mas a tua vida não se limita aqui. É lá na eternidade, qual é a eternidade que você vai escolher? E não tem rodeio, pelo menos comigo, eu não gosto de rodear. É céu ou inferno. Ou você segue o caminho que leva para o céu, ou você segue o caminho que leva para o inferno. E você não andar dentro dos princípios de Cristo, você não andar dentro dos princípios que a palavra de Deus fala, é para o inferno que você vai. Deus ele não vai te dar nada além daquilo que você possa viver no momento. Deus ele não vai te encher além daquilo que você possa viver. Por que às vezes um tem mais e outro tem menos? Porque aquele que tem mais está mais disposto, talvez, está mais estudado, tem mais tempo no secreto, mergulha mais na presença do Senhor. Talvez aquele que tem menos, talvez está começando a caminhar, mas a questão não é ter mais ou ter menos, fazer mais ou fazer menos, fazer algo que aparece ou algo que não aparece. Porque muitas das vezes a gente acha que quem está aqui em cima tem mais valor que quem está lá na porta. Muitas das vezes a gente acha que o instrumentista, que quem está aqui louvando é mais importante do que quem está lá em cima com as crianças. Quantos pais às vezes não voltam ou voltam para congregar numa igreja ou para visitar uma igreja porque seu filho foi bem tratado lá no infantil? Muitas pessoas aceitam a Cristo, aceitam a caminhar com Cristo, porque quando ela entrou pela igreja, aquela pessoa que às vezes está lá na recepção e a gente passa e nem cumprimenta,
o visitante se sentiu confortável, o visitante se sentiu amado, acolhido. Então não é o microfone, não é o instrumento, não é o estar em cima do altar que vai falar que eu sou mais ou menos de quem está lá atrás. O que eu tenho que entender, o que eu preciso fazer é exercer aquilo que Deus me capacitou para fazer. Porque Ele não vai cobrar de mim o que a pessoa foi chamada para fazer lá atrás. Ele não vai cobrar do mim o que eu tenho que fazer aqui. Eu preciso saber, eu preciso entender que Ele vai me dar aquilo que eu preciso, que eu vou poder executar, aquilo que eu vou poder usar. Se você quer viver mais, se doe mais. Se você quer ter mais de Deus, se doe mais. Se dedique mais, se apresente mais a Ele, se ofereça mais a Ele. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, porque às vezes eu estou sacrificando só 2 horas no domingo, e olha lá, porque às vezes eu venho aí, cada um adora, cada um louva da forma como achar melhor. Uns se movimentam mais, outros se movimentam menos, outros choram, outros se dá gargalhada. E ok, a adoração é sua. Você que vai adorar o Senhor, e é Ele que vai enxergar o que está no teu coração. A verdade que você está exalando, é Ele que vai. Só que muitas das vezes a gente não se oferece a Deus. A gente não oferece um perfeito louvor. A gente não oferece uma perfeita entrega. A gente não oferece a nossa vida em prol dEle. Entendemos que... Então, como que está tudo isso? Como é que está a sua responsabilidade mediante disso? Ou quem está exercendo essas responsabilidades? Quem pegou a autoridade dentro da tua casa? Quem pegou a autoridade sobre os teus filhos? É uma tela? É os meninos da rua? Quem tem exercido domínio sobre a sua vida? Quem tem exercido domínio sobre a sua casa, sobre os teus filhos? Mas a culpa é da minha esposa, porque a minha esposa não cuida dos filhos. A culpa é do marido, porque o marido não faz a parte dele. A culpa é da minha mãe, porque a minha mãe não está na igreja. A culpa é do líder, porque o líder não faz nada para me fazer na igreja. Eu sou de um lar disfuncional, eu sou de um lar que não está estruturado, então a culpa é disso. A gente fica terceirizando. Como está a sua célula? Como está a roda de conversa? Como está o seu ministério? A responsabilidade é sua. Exerça com autoridade sobre aquilo que Deus lhe entregou. Aquilo que Deus te entregou, Ele não vai cobrar para sua esposa. Aquilo que Deus te entregou, Ele não vai cobrar para o teu marido. Aquilo que Ele te entregou como uma célula, Ele não vai cobrar para o pastor, Ele vai cobrar de você. O dom e o talento que Deus te deu para tocar um instrumento, para entoar louvores a Ele, para levar a igreja a uma adoração genuína e profunda, Ele não vai cobrar de quem está sentado, Ele vai cobrar de quem está aqui e assumiu uma responsabilidade. Vai chegar aquele grande dia que Ele vai falar: me apresente as suas mãos. Eu te entreguei uma família, eu te entreguei uma esposa e te entreguei filhos. Eu te entreguei uma esposa e te entreguei filhos. Me apresente o que você fez. Eu te entreguei um ministério. Me apresente o que você fez. Eu te entreguei uma célula. Me apresente o que você fez. Ele vai voltar. Ele está voltando. Ele já está às portas. E Ele vai nos cobrar aquilo que Ele entregou nas nossas